Olá e seja bem-vindo. Bom, nesse primeiro encontro eu queria fazer-te uma pergunta. Você sabe o que é um projeto? Bom, se você pensou em algo como isso, aqui um exemplo, uma planta baixa de uma casa, projeto não é bem isso, tá? Na verdade o que você está vendo aqui é um produto do processo de projeto. Então, da mesma forma, quando você pensa em um diagrama de classes ou ainda, um modelo de entidade de relacionamento, tá? Ele é uma parte de um processo, ele não é o processo todo, ok? Então, por mais que aqui, nesse caso, essa planta baixa, ela representa a arquitetura de uma casa, ela mostra como os espaços dessa casa estão organizados, ele não é o processo todo, ok? Então veja que projetar é um processo, projetar tem atividades e o diagrama, o desenho, o documento, ele é o resultado desse processo, ok? Mas então, se a gente pegar uma primeira definição sobre o que é um projeto, a gente vai observar o seguinte, que projeto, então, é um conjunto de atividades temporárias. Então, quer dizer, ele é um processo, ok? Como eu já tinha dito. E atividades temporárias, por quê? Porque essas atividades são realizadas, elas têm um prazo para terminar, elas precisam começar e terminar. Tá bom? Então, esse processo que é chamado de projeto, que tem as suas atividades próprias, ele vai ser realizado então por um grupo de pessoas, mas essas pessoas vão fazer o projeto com que intuito, com que objetivo? Produzir um produto, um serviço ou resultados únicos. Primeiro, projeto é um processo. Segundo, ele tem as atividades próprias dele. Terceiro, projeto é temporário, ou seja, ele tem início e tem fim, tá certo? E ele tem o objetivo de você construir ou você gerar algum tipo de produto ou serviço. Isso a gente falando de projeto de uma forma geral. Veja que a referência aqui, ela vem do Instituto de Gerenciamento de Projetos e que é digamos, uma definição bem genérica. Mas quando a gente avança um pouquinho e chega até o projeto de software, o que seria o projeto de software? Bom, a primeira coisa é que o projeto de software, ele é uma das atividades dentro daquilo que a gente chama de processo de software. No próximo slide aqui a gente vai relembrar o processo de software. Dentro dessa atividade, especificamente a atividade de projeto, a gente vai ver que não separa projeto e implementação, então muitas vezes a gente encontra projeto e implementação como uma atividade única dentro do processo de software. Quando a gente está executando ali o projeto, a gente está pegando o que a gente trouxe de especificação, o que a gente trouxe da análise, tudo aquilo que a gente conseguiu descobrir sobre o domínio da aplicação e vai transformar isso, levando em consideração toda a perspectiva técnica. Então você pega as necessidades do negócio, o conhecimento do domínio, as considerações técnicas, coloca tudo isso junto e você vai criar um produto. Quando estamos projetando um software, o que estamos fazendo é planejar um produto, que é software. Mas devemos lembrar que o software como produto, ele é diferente dos outros, porque ele não é tangível, ele não é palpável, ele não é físico. Então ele tem suas características próprias que são diferentes, por exemplo, de outros produtos de engenharia. Um veículo, por exemplo, um carro, ele tem o projeto automotivo, mas é um produto físico. Uma casa é um produto físico, o software não é. Então o software às vezes ele tem muita coisa que, apesar de ser objetivo, ele também tem alguns aspectos subjetivos que devem ser levados em consideração. Então, se a gente está projetando um software, nós estamos planejando esse software. E dentro desse planejamento, há muitas decisões a serem tomadas.
E por conta disso, por conta da quantidade de decisões, é importante que essas decisões sejam anotadas, ok? Sejam documentadas. Como eu tinha dito para vocês, o processo de software ele tem 4 atividades. Ele começa com a especificação. Então, quem passou pela disciplina de análise de sistemas já teve o contato com isso, então já viu o que vem a ser especificação, ok? Depois chega a parte de projeto e implementação. Veja que os dois estão juntos numa mesma atividade. Então, planejar o software e criar o código-fonte estão juntos, ok? É uma coisa só. Uma terceira etapa, nós temos a validação, que é justamente um momento em que são feitos testes do software, mas não significa que durante o projeto e implementação o projeto não seja validado e o código que está sendo construído também não seja validado. Então, quem for fazer a disciplina de testes de software vai ver isso lá. Ele vai ter a oportunidade de ver os testes funcionais sendo feitos tanto a nível de componentes quanto a nível de integração. Perfeito? Então, observar aqui o processo de software. Então, ele tem essas 4 atividades, essas 4 etapas, e que tudo que for anotado ele vai ser útil, não somente quando estivermos, o seu software, melhor dizendo, né, ele estiver na etapa de evolução, ou seja, que ele estiver precisando receber melhorias para continuar atendendo a demanda dos clientes, mas também durante a implementação, ok? Então, essas anotações, se forem feitas de uma forma consistente, isso é, se você fizer essas anotações seguindo sempre um padrão, você vai estar fazendo o que a gente chama de documentação do projeto. Perfeito? Então, vejam que é possível você implementar, é possível você gerar um produto de software sem projetar? É possível, mas não é aconselhável fazer isso, ok? Por quê? Você corre o sério risco de se perder. Você corre o sério risco de começar a entrar em contradição, esquecer as coisas. A não ser que o seu software seja muito simples, seja muito pequeno, tudo bem, você pode até abrir mão do projeto. Mas fora isso, se por exemplo você for trabalhar em conjunto com outras pessoas, tá? Mesmo que seja uma pessoa somente, o projeto já vai fazer uma grande diferença. Então, veja, por que a gente projeta software? Quando a gente está planejando o software, principalmente quando a gente tem a perspectiva de criar a documentação do software, tudo que a gente quer é informar a outras pessoas, sejam outros desenvolvedores, sejam pessoas que vão usar esse software depois, ou seja, a pessoa que investiu na construção do software, enfim, você quer criar um mecanismo de comunicação com essas pessoas. E veja que a comunicação ela é extremamente importante, porque muitas vezes, sem comunicação, podem acontecer erros que poderiam ser evitados. Então olha só, o banheiro dessa casa. Se você for olhar aqui pela foto, você vai ver que esse vaso sanitário está posicionado num lugar bem estranho. Então se a pessoa for usar o vaso, ele vai ter que sentar provavelmente no lugar onde não deveria sentar. Ele vai ter que sentar na parte lateral do vaso. Ok? Porque provavelmente não houve projeto aí, não houve comunicação. Ok? Talvez a pessoa até resolveu colocar esse vaso depois, né? Se tivesse um projeto, provavelmente ele poderia ver o seguinte: não há como colocar. E aí é que está o detalhe. Se ele tivesse um projeto, ele poderia ter já percebido isso antes e talvez ter feito esse cômodo aqui, esse banheiro, um pouco maior, para justamente poder acomodar esse vaso sanitário da forma correta. Ok? Então tem muitas vezes que não tem como você fazer uma correção, uma alteração, sem que isso fique muito caro. Imagina, por exemplo, aqui para você colocar esse vaso sanitário da forma correta, você provavelmente tivesse que derrubar uma dessas paredes.
E não pense que no software é diferente. Por mais que você não tenha paredes físicas no software, qualquer alteração que se faça no software, ela tem o custo de tempo e de dinheiro também. Tá certo? Agora mais um exemplo aqui, ó. Olha só esse aqui. Apesar de que eu acho que isso aqui é um truque de imagem, mas é bem curioso, né? Então, imagina. A pessoa gastou aí um estado, né? Enfim, gastou milhões de dólares para construir essa ponte e aí num dado momento descobriram que a ponte não estava certa. Então, enfim, eu acho que isso aqui é um truque de imagem. Eu acho muito difícil isso aqui acontecer. Mas é uma imagem bastante curiosa. Então, provavelmente, se você tem o projeto, você verifica antes disso daí acontecer. Então, peraí, esses cálculos não estão certos, isso aqui não vai funcionar. Então, você evitaria esse tipo de problema. Ok? Então, lógico que uma obra civil, uma engenharia civil, uma ponte, uma parede, uma casa, é diferente, tem uma natureza diferente, porque você tem parte física, diferente do software. Você tem custos também. Então, muitas vezes os usuários acham que alterar um software é simples. Basta teclar alguma coisinha ali, pronto, e está tudo certo. E nem sempre é assim. Por mais que nós não tenhamos, de novo, uma parede física para ser quebrada, nós temos as barreiras, nós temos que vencer isso aí para conseguir fazer a alteração do software do jeito certo. Mas, de novo, depende da implementação, depende de documentação de projeto para que você possa entender como as coisas foram feitas. Então, quando você projeta o software, você primeiro tenta criar uma forma de comunicação consistente com outras pessoas e segundo, você tenta criar uma forma de evitar que alguns problemas aconteçam ainda durante a implementação do software. Então, com relação aqui à parte de comunicação, existe essa ilustração que é bastante conhecida. Então, ele dá o exemplo geral do que é a falta de comunicação ou uma comunicação que não é bem feita. Então, veja, se a gente pegar ali o primeiro quadrinho da esquerda, tem lá assim, como o cliente explicou. Então, veja, tem uma árvore, 2 cordas e um balanço. Só que a pessoa, por ter uma dificuldade em se expressar, ele colocou que haviam 3 tábuas naquele balanço. Então, quer dizer, talvez, uma escada para subir e ficar no mais de cima, sei lá. Beleza. Então, a pessoa que ouviu isso, porque talvez nunca viu um balanço pendurado numa árvore, ele imaginou como ali no segundo quadrinho da parte superior. Então, olha lá. Ele pendurou as cordas no galho, só que o que ele fez? Ele colocou o balanço batendo da árvore ali. Bom, para resolver esse problema, o que o analista de sistemas fez? Ele apoiou a árvore e cortou a árvore no meio, para justamente o balanço poder passar por ali. E aí vai, Então, beleza, o programador olhou para tudo aquilo lá e falou, não, isso aqui não está certo. Aí ele implementou de uma outra forma. Então veja que ao invés de pendurar as cordas no galho ou em um dos galhos da árvore, a implementação dele foi como se ele tivesse pendurado as cordas ao caule da árvore. Então também não funcionou nada. Mas aí o pessoal que foi vendeu, como se fosse ali uma coisa fantástica. Você vai ter uma poltrona confortabilíssima pendurada numa árvore para você poder se balançar e tal. E aí você vai seguindo, Então o que foi instalado? Então instalaram só uma corda, Cobraram como se fosse montanha-russa, A documentação não existe. Você vê que não tem árvore, não tem nada ali. Mas na verdade o que atenderia a demanda do cliente é o último quadrinho ali na parte de baixo da direita. Que, se alguém tivesse parado e pensado e tentado entender melhor o que ele estava querendo dizer, uma corda e um pneu velho resolveriam o problema, atenderiam essa demanda. Então, essa ilustração ela é bastante conhecida, mas ela serve justamente
para dar esse exemplo da importância da comunicação, ok? Então, muitas e muitas vezes o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software, ele não presta atenção a isso. Dizem até que os desenvolvedores de sistemas, eles são as criaturas mais otimistas que existem na Terra. Então, eles acham que sempre entendem tudo e que aquilo que ele faz está sempre certo, quando na verdade não é assim. Infelizmente não é. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que desenvolver um software, projetar um software, muitas vezes significa planejar um produto que será usado por outra pessoa e que outra pessoa pode trabalhar conosco no desenvolvimento desse software e ainda outra pessoa pode depois, ou outras pessoas podem fazer alterações nesse software futuramente. Então, a gente precisa indicar as nossas decisões, a gente precisa ter a documentação feita para que justamente os nossos colegas de trabalho atuais e talvez os futuros, eles possam, a partir dessa documentação, ter uma noção de como o software funciona e isso vai, com certeza, auxiliá-los a fazer modificações no nosso código-fonte. Uma outra coisa é que um projeto bem feito, ele vai ajudar as alterações do código serem mais fáceis de serem feitas. Isso aí depois nós vamos explorar em um outro momento. Tá? Então assim, criar documentação do software é muito mais do que simplesmente fazer diagramas. Tá? O projeto do software, ele tem como uma das metas garantir a qualidade do produto final, ou seja, garantir a qualidade do software que está sendo desenvolvido. Então, quando você cria um modelo do software, você tem a ideia de que você vai implementar um produto que vai contemplar todos os requisitos do cliente e trazer satisfação a esses clientes quando eles usarem o software. Ok? Agora, veja que todos os requisitos. Então, será que de cabeça você vai conseguir se lembrar de todos esses requisitos? Você vai conseguir lembrar-se de todos os critérios que devem ser usados na hora de avaliar se esses requisitos estão bem ou não implementados? Então, veja que, por mais que tenhamos uma memória prodigiosa, é sempre importante que tudo isso, todas as decisões sejam colocadas em um documento. Então, o projeto ele pode ser feito de forma mental, mas veja que ele tem essa finalidade. Então, como é que você pode certificar, como é que você pode garantir que você não esqueceu de nada, se você simplesmente está confiando em sua memória? Por isso, projetar é importante que, além de projetar da forma correta, o produto do projeto, a documentação, ele também seja bem feito. Ainda sobre garantir a qualidade ao produto final. Ainda relacionado à qualidade do produto final. Vamos lá. O projeto ele deve fornecer uma visão completa do software. Então ele tem que, dentro desse projeto, tratar os dados, a parte funcional e a parte comportamental sob a perspectiva de implementação. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre isso. A gente vai falar sobre perspectiva de implementação e perspectiva conceitual. Ok? Nós vamos estabelecer uma diferença entre eles. Então, quando a gente está falando em perspectiva de implementação, nós estamos levando em consideração detalhes dentro do nosso projeto relativos à tecnologia. Então, perspectiva de implementação significa, se meus dados serão persistidos em um banco de dados relacional, que é uma tecnologia, ok? Se você vai usar o MySQL, se você vai usar o Postgres, ok? Isso é um banco de dados relacional, tá? Então, se você vai usar isso aí, o seu projeto tem que refletir isso. Mas vamos passar aqui adiante, jazinho nós vamos voltar a falar sobre a perspectiva de implementação, tá certo? Então, olha, outro item, o projeto, por que ele pode garantir a qualidade no produto final? Porque ele pode,
na verdade ele deve ser um guia, e essa palavra aqui é importante, compreensível. Então não adianta se você criar um guia, né, se as pessoas não conseguem entender o que está escrito ali. Então esse guia tem que ser compreensível. Então, para todo mundo que for trabalhar com desenvolvimento, ou para todo mundo que for testar o software, o projeto, né, ou os produtos do projeto, eles têm que ser compreensíveis, porque se não forem compreensíveis, se eles estiverem errados, se eles estiverem desatualizados, eles são inúteis, ok? Então não adianta nada você ter isso. É como a gente viu na ilustração, né? A documentação era aquele quadrinho onde fala assim, como foi documentado? Não tinha nem a árvore mais, ok? E por fim, o projeto ele tem que, de alguma forma, veja que ele não precisa estar extremamente detalhado, mas ele tem que ter os requisitos de forma explícita. Tanto aqueles requisitos que são, digamos, explícitos, ou seja, se a pessoa tem uma empresa de turismo, por exemplo, ele vai vender pacotes de viagem, então você tem que ter um requisito, venda de pacote de viagem. Agora, o que seria um requisito implícito? Por exemplo, o software ele tem que ter agilidade. O software tem que ter uma interface fácil de utilizar. Ok? Isso seriam requisitos implícitos. Perfeito? Então, o projeto ele tem que acomodar tudo isso. Então, esses são itens, são critérios que nos ajudam a entender por que o projeto pode garantir qualidade ao produto final, que é o software que está sendo projetado. Perfeito? Então, como eu já disse agora há pouco, eu falei sobre a perspectiva conceitual e perspectiva de implementação. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que estabelecer é porque, veja, quando a gente está falando em perspectiva conceitual, né, a palavra conceitual, conceito, ela está relacionada com o domínio. Ou seja, isso aí tem a ver com descoberta de informações que serão gerenciadas pelo sistema. Então, quando a gente encontra essa palavra aqui, descoberta, tá? Desconfie que muitas e muitas vezes a gente está falando sobre análise de sistema. Ok? A gente está falando sobre entender o problema ainda. Tá bom? Então, a perspectiva conceitual, ela vai representar então a descrição das coisas do mundo real, dentro do domínio que você está modelando. Ele não representa o software, ele representa uma pessoa, ele representa um carro do mundo real, não o carro dentro do software, não uma pessoa dentro do software. E isso, quando a gente cria os modelos, ele faz uma diferença. Perspectiva conceitual é investigação do problema, é entender o problema, é análise. Isso aí não é projeto. Quando estamos falando sobre projeto, estamos falando sob o ponto de vista da perspectiva de implementação. Aí, aquela pessoa do mundo real, quando a gente fala sobre projeto, ele deixa de ser uma pessoa física, né, que existe no mundo real, e aqui nós estamos preocupados em como essa pessoa será representada dentro do software. Então, se você vai usar, de novo, um banco de dados relacional, essa pessoa dentro do software, ela vai ter, por exemplo, uma chave primária. Você vai ter que colocar isso. Então, se essa pessoa, né, ela se relaciona com outras coisas dentro do nosso software, pode ser que ela tenha chaves estrangeiras, por exemplo. Tá? Quando a gente fala em chave estrangeira, na perspectiva conceitual, você não tem isso. Você não precisa se preocupar com a chave estrangeira. Observar esse detalhe, pessoal. Muita gente às vezes erra, muitas vezes o pessoal acha que o diagrama de classes ele é o mesmo da análise de sistema e do projeto de sistema, e não é. Ok? Então, observar esse detalhe. Se você já tem, né, dentro de análise de sistema, se você já saiu de lá
com, por exemplo, um diagrama de classes que tinham métodos, provavelmente você já avançou para o projeto. Porque dentro de análise, você não tem que se preocupar em colocar métodos dentro das classes. Tá certo? Você não precisaria disso. Perfeito? Então, existe essa diferença. Então, em projeto, a perspectiva será sempre a perspectiva de implementação. Então, a tecnologia utilizada, ela deve ser levada em consideração. Enquanto que na perspectiva conceitual, a gente está preocupado só em descobrir as informações que vão ser gerenciadas pelo sistema. A gente não está preocupado em como elas serão gerenciadas. Beleza? Essa que é a diferença. E trabalharemos sempre com perspectiva de implementação. Tá bom? Bom, uma pergunta recorrente. Projetar e implementar são atividades diferentes? Sim, são atividades diferentes. E qual é a principal diferença entre elas? Bom, quando a gente está tratando de projetar, a nossa preocupação é planejamento. Então nós vamos planejar como os dados serão armazenados, como um estímulo do usuário será tratado, ok? E dentro de implementação nós vamos transformar esse plano em um código-fonte. Então, as duas atividades elas têm uma relação muito forte entre elas. Então, não há provavelmente como você projetar sem implementar. Não adianta você fazer o projeto e não implementar porque é inútil. O que adianta o projeto se ele não gerar o software? Ao passo que é perigoso você gerar o software sem ter o projeto. Então são duas coisas separadas, ok? Que em tempos antigos, haviam pessoas diferentes que faziam isso. Você tinha um projetista de software e tinha um programador. Hoje em dia é uma pessoa só que faz isso. Tá? É o chamado desenvolvedor de sistemas. Dentro do ciclo de desenvolvimento de software, dentro do processo de software, a gente encontra projeto e implementação. São duas atividades diferentes, mas que as fronteiras entre elas você não tem muito como separar, porque elas estão muito ligadas. Em uma você faz o planejamento, na outra você transforma esse planejamento no software. São diferentes? Sim, e a diferença entre elas é essa. Eu mostrei para vocês lá no começo um slide onde tinha uma planta baixa numa casa. E aí falei, olha, isso aqui ele trata da arquitetura da casa, Ele mostra como os cômodos dessa casa estão organizados, tá bom? Dentro do projeto de software a gente tem essas visões também, assim como a gente tem em outras engenharias, tá certo? Então nós temos, por exemplo, o projeto de arquitetura, que é a visão estrutural do software. Então o projeto de arquitetura ele tem o objetivo de organizar as classes relacionadas do sistema que nós estamos desenvolvendo em subsistemas. Vai organizar os componentes e fazer distribuição dessas classes e desses componentes em recursos de hardware disponíveis. Então vejam, o projeto de arquitetura, essa visão estrutural, é o que a gente vai tratar na primeira metade dessa disciplina. Tá certo? Vocês vão ver que não é a única visão de projeto que tem. Existem outras, mas especificamente nessa disciplina trataremos de projeto de arquitetura de software, ok? Além do projeto de arquitetura, nós também temos o chamado projeto de interface. E aí vejam que por interface entendam, interface é um canal de comunicação. Então você pode ter interfaces internas, ou seja, uma classe conversando com uma outra dentro do seu software, ok? Isso acontece muito. Você pode ter interfaces externas, ou seja, o software que você está desenvolvendo, ele trocando informações com outros softwares, também é uma interface. E por fim, as interfaces com o usuário. Então vejam que quando você encontrar a palavra interface,
Tá? Não pense somente em interface com o usuário, isso não está correto, porque existem outras formas de interface também. Nós não vamos tratar de projeto de interface, ok? E tem uma disciplina no curso de vocês que vai tratar de projeto de interfaces com o usuário, tá certo? A outra visão seria o projeto de componentes, que aí definiriam os módulos que compõem a arquitetura. A gente vai trabalhar com o projeto de arquitetura porque a partir dele a gente teria condições de fazer implementações. Não nessa disciplina, mas em outras disciplinas que tratam de implementação. Certo? Então, pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo e bons estudos.